Então, dia 28/4, aí, quase chegando no mês de maio. Mais uma aula agora entrando nos lipídios. Os lipídios, eu vou dizer assim, com certeza os lipídios são os componentes químicos mais desmerecidos por nós. Nós achamos que sempre lipídio é ruim. Por que nós achamos que lipídio é ruim? Dá uma olhadinha aqui, ó. Lip significa gordura. Gordura faz bem ou gordura faz mal? Então, a tendência é a sociedade demonizar essa gordura sempre achando que gordura é algo ruim. Entretanto, lipídios não são sempre ruins, tá? Lipídios são mais do que necessários para uma fisiologia normal do corpo, mais do que necessário para que as plantas consigam viver, mais do que necessário para os seres vivos. E nós estamos entrando num componente químico dos seres vivos. Como que eu defino qualquer componente químico? Eu posso começar a definição do componente químico sempre da mesma forma. Componente químico inorgânico, componente químico orgânico. Então, o que são lipídios? Os lipídios, antes de serem gorduras, são componentes químicos orgânicos. Vamos lembrar das proteínas, eram componentes químicos orgânicos dos seres vivos formados por aminoácidos com ligações peptídicas. Agora, pensando em carboidratos, são componentes químicos orgânicos formados por átomo de carbono e hidrogênio conhecido como açúcares. E eu vou definindo assim, as enzimas. As enzimas eram componentes químicos orgânicos de origem proteica que atuam como biocatalisadores. Chegando nos lipídios, vamos melhorar essa definição. O que são lipídios? Lipídios são componentes químicos orgânicos dos seres vivos insolúveis em água, ou seja, apolares. Se eu sou insolúvel em água, significa que eu gosto ou não gosto de água? Eu não gosto de água. Então eu vou acabar sendo hidrofóbico. E hidroágua, fobia, medo. Hoje mesmo eu gravei uma videoaula para a terceira série do ensino médio e o assunto lá é artrópodos, filosartrópodos, classe dos aracnídeos. Aracnofobia, medo de aranha. Hidrofobia, medo de água. Então, aqui no nosso livro digital, nós temos uma definição clássica dos lipídios, né? O termo lipídio designa alguns tipos de substâncias orgânicas cuja principal característica é insolubilidade em água. Lembrando que o prefixo in na frente significa que não comporta, que não tem. Indivisível, não se divide. Insolúvel, não se solubiliza, ou seja, não se dissolve, sendo didático. Insuportável, não se suporta. E aí quem já lavou louça, principalmente sobretudo quem faz escala para lavar louça, um dia lava um, outro dia lava outro na família, quando se lava a louça, por exemplo, do churrasco de domingo, sobretudo se é um churrasco que tem gordura, e sobretudo se é um dia frio, vocês percebem o quanto os lipídios são insolúveis em água. Tá legal? Lipídio não é sempre ruim. Lipídio tem suas funções. Então, a definição é que eles são insolúveis em água e solúveis em certos solventes orgânicos. O que seria um solvente orgânico, por exemplo? Quando eu pinto com tinta óleo, aquele solvente, aquele água ras, ou uma marca, mas aquele solvente, que é aquele diluente que eu estou colocando lá, é um solvente orgânico. Um outro solvente orgânico, por mais que pareça meio estranho, é o álcool. É por isso que quando eu limpo os vidros, se eu adicionar álcool na limpeza do vidro, eu vou conseguir tirar aquelas manchinhas da gordura da pele das pessoas que botam a mão lá, a gordura dos nossos dedos. Então, a razão pela qual eles são insolúveis é que eles são moléculas apolares. Eu lembro como se fosse hoje da importância que se tem a regra, que meus professores de química e até de biologia no ensino médio falavam da regra das polaridades, que é muito simples essa regra. Substâncias polares dissolvem substâncias polares, substâncias apolares dissolvem substâncias apolares, com raras exceções. Então, basicamente é assim, se dissolve em água, eu posso falar que é polar. Se não se dissolve em água, eu posso falar que é apolar. Os lipídios têm uma classificação. Eu classifico os lipídios, e quando eu estou falando em classificação, é organizar para estudar. Organizar em grupos. A classificação biológica classifica os indivíduos em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A classificação dos lipídios é em alguns grupos de lipídios. Por exemplo, os glicerídeos. Os glicerídeos são os óleos
e as gorduras. Talvez o glicerídeo mais conhecido seja esse glicerídeo aqui, ó, o triglicerídeo. Ó. Vejam que os lipídios, por serem compostos orgânicos, também têm predominância de carbono e hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Triglicerídeos por ter 3 moléculas de lipídios ligados a um glicerol. Fecha aqui. Voltando. Então, são os glicerídeos, que são os óleos e as gorduras. Aqui como exemplo eu tenho os triglicerídeos, os triglicérides, que não é um bom sinal se estiver elevado no teu sangue, lá no exame de sangue, no hemograma. Triglicéride, colesterol, são gorduras no sangue. Falando português, assim, de maneira bem popular, de maneira bem escrachada, é gordura. É gordura, pode ser uma gordura que você já nasça com essa tendência, ou então, você nascendo ou não com essa tendência, a maneira com que você vive. Sedentarismo aumenta essas coisas, a obesidade aumenta essas coisas, e o tipo de alimento que a pessoa ingere precipita, piora dessa situação. Então, aí não tem o menor segredo. Qual é a alimentação básica para quem tem problema de colesterol e triglicéride? É a alimentação básica para quem tem qualquer problema. Os alimentos adequados para as pessoas são aquilo que tem na feira livre: verduras, legumes, frutas, carnes magras. As ceras, os esteroides, anabolizante esteroide, olha só, colesterol, progesterona, éster, estrógeno, éster, os lipídios esteroides. Colesterol também não é sempre ruim, tá? Colesterol tem a sua importância. Para eu fazer novas membranas celulares, por exemplo, eu preciso de colesterol. E por fim, o penúltimo grupo de lipídios, na verdade, porque o último são os carotenoides, são os fosfolipídios. São os lipídios que vão ser formadores lá da membrana plasmática das células. A membrana plasmática das células humanas, ou das células vegetais, ou das células animais, ela tem composição lipoproteica, lipídios e proteínas. Esse lipídio é basicamente um fosfolipídio, que obviamente, como não está dizendo, é um lipídio junto com uma molécula de fósforo. E por fim, os lipídios carotenoides, os famosos carotenoides. Onde eu encontro os carotenoides? Nos pigmentos dos vegetais. Vejam bem, esses carotenoides eu vou encontrar nos pigmentos dos vegetais. Talvez o mais famoso deles seja a vitamina A, né? Que é relacionada com uma cor alaranjada.